Já viram os resultados operacionais da Via Varejo? O mercado estava esperando alguns resultados negativos da companhia outra vez, apesar de toda a animação que o mercado vem tendo para as varejistas nos últimos dias. Então, sem muita enrolação, vamos dar uma olhada nos resultados da Via 3 e de como o mercado reagiu a essa divulgação. Bora para o vídeo. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Não Investidor. Meu nome é André Luiz e serei o narrador de hoje. Amigos, a nossa querida Via Varejo, código da ação Via 3, divulgou nesses últimos dias os resultados operacionais referentes ao primeiro trimestre de 2023 da empresa, algo que o mercado estava esperando para validar o ciclo de alta da empresa. Infelizmente, adianto que a empresa teve um prejuízo, que era meio que esperado, mas acabou sendo um pouco maior, um prejuízo novamente milionário para a Via Varejo. Vamos entender tudo sobre os resultados da empresa, o que você pode esperar da Via 3 e ficar de olho nessa gigante do varejo brasileiro. Vamos começar já comentando esses resultados operacionais da Via 3, comentando o desempenho da mesma nesse primeiro trimestre de 2023, comparando o que foi o primeiro trimestre de 2022 para a companhia. Começando comentando o GMV e a receita bruta da empresa, vemos um salto bastante interessante até, onde o GMV, que basicamente representa o volume bruto vendido da empresa, teve um salto de 2,6%, chegando a quase 11 bilhões de reais. Sendo que no ano passado tinha ficado em 10,6 bilhões. Já a receita bruta da empresa cresceu 0,9%, onde a receita de lojas físicas subiu 10% e as de venda online caíram quase 12%, um dos grandes responsáveis pelo prejuízo que iremos comentar mais à frente, onde o lucro bruto da companhia fechou o primeiro trimestre de 2023 com quase 2,4 bilhões, com uma margem bruta ali de 32%, saltando comparado ao ano passado em 1,4%, onde havia chegado com pouco menos de 2,3 bilhões. Agora falando de despesas, que é algo que a empresa tem bastante, fechou o primeiro trimestre de 2023 com algo em torno de 1 bilhão 750 milhões de reais, um crescimento de 1,3% comparado a 2022, assim quase representando 24% da receita. A empresa mesmo informou que está com planejamento de diminuir essas despesas, tornando os processos ainda mais eficientes. Veremos ao longo do ano como isso vai se comportar, por isso vale continuar analisando os balanços para verificar se está cumprindo essa estratégia. Assim, a empresa veio com um resultado financeiro ainda pior do que teve no primeiro trimestre de 2022, saindo de um prejuízo de 428 milhões para um prejuízo de 827 milhões, com aumento de um monte de despesas, juros, cartões, dívidas e tudo mais. E falando o que mais interessa, agora o seu lucro líquido, a Via 3, fechou o primeiro trimestre de 2023 com um prejuízo de 297 milhões de reais, saindo de um salto positivo do primeiro trimestre de 2022 de 18 milhões de reais para esse prejuízo agora de quase 300 milhões, o que representa uma margem líquida hoje da empresa de menos 4% no trimestre, muito por conta do péssimo resultado financeiro que a empresa teve no primeiro trimestre de 2023. Mas algo muito interessante que vale a pena comentar dos resultados da Via 3 é que sua alavancagem e liquidez ficou boa, ficou controlada, onde apesar de ela ter 4,1 bilhões de endividamento, a maior parte são dívidas de médio a longo prazo, sendo só 500 milhões de curto prazo, a maior parte a ser paga lá em 2024 a 2029, algo que dá um fôlego para a empresa. Podemos assim ter uma posição de liquidez hoje de 3,5 bilhões para a Via 3, muito interessante. Bom, de maneira geral, os resultados da Via 3 foram bem fracos, muito por conta do momento, início de ano, as pessoas com muitas dívidas ainda para pagar de início de ano, fora juros altos, inflação, todo o medo, mudança de governos e a prioridade das pessoas não é o varejo, não é fazer compras. Com isso, os resultados foram fracos, que já eram esperados. O importante agora é ficar de olho nos próximos balanços da Via 3, para que não fique preocupante. Tomar prejuízo atrás de prejuízo nos trimestres é de se acender o alerta. E falando em acender o alerta, você já acendeu o seu? Acho que você está esquecendo da parte mais importante do vídeo, quando você vai deixar o seu like neste vídeo e se inscrever aqui no Não é Investidor. Bora, não perde essa oportunidade de ficar sabendo de tudo que o mercado está falando e tudo mais, e ainda ajudar a gente a crescer. Então não esquece, agora vamos de volta pro vídeo. Bom, falando um pouco de como o mercado reagiu, sendo bem sincero, o mercado vem reagindo bem a Via 3, sim, mas o motivo não foram os resultados, e sim o movimento entre as varejistas. Na última semana, a Via 3 subiu quase 19%, Magalu MGLU3 subiu 22%, Natura subiu quase 17%, mostrando que não foi um movimento de uma única empresa, e sim do setor.
muito por conta de um aparente controle da inflação de uma possível queda de juros daqui a um tempo, mostrando que uma curva de juros hoje está posicionada para baixo. Isso ajuda demais as empresas do varejo. Com isso, todo esse ânimo dos investidores, que claro, precisam ser comprovados daqui para frente. Como o próprio CEO da empresa informou, a ideia principal, como foi nos últimos, é a preservação do seu caixa, diminuição de alavancagem e controle de dívidas, onde ele disse: dado todo esse cenário macro que está acontecendo, a taxa de juros, o custo de investimento muito caro neste momento, chegamos à decisão de preservação de caixa. 2023 é um ano de preservação de caixa, disse o CEO da Via 3. E vemos que neste primeiro trimestre a empresa não conseguiu manter essa ideia, mas ao mesmo tempo sim, uma vez que todas as despesas da empresa cresceram e reportou um prejuízo. Assim não há como manter o caixa, mas ao mesmo tempo a empresa aprovou o alongamento de suas dívidas no valor de 1,1 bilhão em 24 meses, algo muito importante para manter o caixa para uma eventual casualidade. Então, mesmo que os resultados financeiros não vierem, ela continuará nesse foco de manter a preservação do caixa, que será muito benéfico para essa gigante do setor de varejo, a Via 3. Agora, se me perguntarem se vale a pena investir na Via 3, a resposta pode ser um pouco mais complicada. O futuro da empresa é muito incerto e suas ações ainda mais. Sofrem muito com a volatilidade e depende muito do cenário que o país vive. Hoje o mercado se animou por conta do controle da inflação e de uma possível queda nos juros. Mas se a inflação subir e precisar manter os juros, a cotação da empresa despenca. É muito complicado manter esse tipo de ação. Fora que ela não paga dividendos, que torna-se ainda mais complexo. Como já mostramos em outros vídeos, grandes investidores como Luiz Barsi não gostam da ação justamente por essa dependência que o setor tem do país e o histórico de várias outras empresas do setor já quebraram no passado. Além de não pagar dividendos, óbvio. Claro, quebrar Via 3 ainda está bem longe. A empresa não apresenta resultados incríveis, mas se mantém tentando se organizar. Eu imagino que se você quiser investir na empresa, saiba que precisará ter muito estômago e aproveitar um bom momento de alta, como foi agora, para aproveitar, comprar e vender. E como recomendação, deixe esse vídeo e comentamos os resultados da Klabin, essa sim uma das grandes empresas que o Barsi adora. Então assiste lá para não ficar de fora. Bom, senhoras e senhores, eu agradeço a todos que ficaram até o final. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e eu vejo vocês numa próxima. Fui!